Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alessandro Zoletti. Neste vídeo, vamos conhecer a história do garoto da Califórnia que, mesmo gostando muito de sol e praia e sendo também notoriamente conhecido por ser um bom vivan, se deu muito bem mesmo em um dos lugares mais antagônicos à sua personalidade, um lugar frio, gelado e pacato. Aaron Charles Rodgers, nascido em 2 de dezembro de 1983, na pequena cidade de Chico, ao norte da Califórnia, atualmente com aproximadamente 120 mil habitantes. Filho de Darla Leigh e de Edward Wesley Rodgers. Ele é o filho do meio. Seus irmãos são Luke e Jordan Rodgers. Ele mede 1,88 m e atualmente pesa 100 quilos. Podemos dizer que o amor pelo futebol americano vem do seu berço. O pai de Aaron, Edward, apelidado de Ed, foi jogador universitário pela Chico State Wildcats de 1973 até 1976 como OL. Sua mãe também tinha aptidão atlética, jogando beisebol no high school e também sendo cheerleader. Segundo relatos de seus pais, Aaron já assistia a jogos inteiros da NFL com apenas 2 anos de idade. Com apenas 5, já conseguia identificar as formações assistindo pela TV e passar a bola oval em um pneu pendurado. Estudou na Pleasant Valley High School, uma escola típica pública americana, com aproximadamente 1.700 alunos. Essa escola oferece aos seus alunos várias oportunidades esportivas, como beisebol, basquete, futebol americano, golfe, atletismo, hóquei e vários outros esportes. Aaron Rodgers já tinha paixão pela bola oval, mas como freshman teve que esquentar o banco de reservas pelos primeiros 2 anos e enquanto isso tentou sua sorte no basquete e podemos dizer que ele foi bem, mas não era o seu sonho. No 3º ano, ele assume a titularidade do time de futebol americano da escola. E aí, meu amigo, não tem pra ninguém. Ele quebra todos, mas todos os recordes da sua escola, passando para 4.421 jardas nesses 2 anos, além de ter um GPA de 4.0 e seu score no SAT de 1.310. Mas mesmo com esses números, as universidades de ponta estavam desconfiadas de 2 coisas. A primeira era que Chico era um centro muito pequeno e pouco conhecido no país. E o segundo, a sua altura e porte físico não empolgavam nenhum dos olheiros. Sem nenhuma proposta de universidades da Divisão I, ele inicia sua carreira universitária na modestíssima Butte College, faculdade local e pertinho da casa para ele. E adivinha só, meu amigo, no primeiro e único ano lá, ele lidera uma campanha de 10 vitórias e 1 derrota, alcançando o 2º lugar nacional e o MVP da conferência. Aí não teve jeito mesmo. A California University oferece a ele a posição de titular logo de cara. Rodgers aceita e vai levar o seu talento para aquela agremiação. Em 2003, o que poderia ser um ano de adaptação é um passeio para Rodgers, que leva a Cal ao Insight Bowl em Phoenix, no Arizona, contra a Virginia Tech University, em 26 de dezembro, com vitória de Aaron Rodgers por 52-49. Aaron foi eleito o melhor jogador de ataque do jogo
e com 394 jardas e 2 touchdowns, entrega ao time da Califórnia o seu primeiro bowl em uma década. Na temporada de 2004, ele passa 2.556 jardas com 24 touchdowns e 8 interceptações. O seu rating foi de 154,35, além de correr 126 jardas para 3 touchdowns, mostrando que o que já era bom poderia ficar ainda melhor. Com 10 vitórias e apenas uma derrota, levou sua universidade ao ranking Top 5. E com esses números, ele ficou em 9º lugar na votação do cobiçado Heisman Trophy, atrás dos seguintes quarterbacks: Matt Leinart, draftado pelos Cardinals; Jason White, que nunca foi draftado devido a problemas com seu joelho; Alex Smith, draftado pelos 49ers, com passagem pelo Kansas City Chiefs e Redskins, onde sofreu uma grave lesão, mas conseguiu milagrosamente escapar; e também Jason Campbell, draftado pelos Redskins. Além da indicação ao Heisman Trophy, disputou o Holiday Bowl, mas desta vez perdendo para o Texas Tech por 45-31. Em 2005, Aaron Rodgers participará do draft e iniciará a sua carreira profissional. Os analistas e repórteres o posicionavam como uma das primeiras escolhas, com certeza. O próprio jogador, em entrevista, confessou que acreditava que o seu time do coração, o San Francisco 49ers, que tinha o pick número 1, o escolheria sem sombra de dúvida. Mas os 49ers viram Alex Smith como melhor escolha e Aaron Rodgers começa a despencar nas escolhas. Até a mesma situação acontecer com Will Levis no Green Room e também com outras estrelas, como Lamar Jackson, que também teve que esperar. Este é considerado como um dos momentos mais agoniantes e tensos na NFL. Lá no pick 24, o Green Bay Packers decide que era hora de começar a achar um substituto para o seu quarterback, Brett Favre. Aaron Rodgers chega com muito gás em Green Bay, mas precisa esperar por 3 temporadas para que o quarterback titular Brett decidisse se aposentar. Em 4 de março de 2008, Favre anuncia sua aposentadoria, mas, assim como Tom Brady, ele acabaria voltando e jogando por mais alguns anos. Uma coincidência incrível. O time que ele troca os Packers, você sabe qual é? O New York Jets. Começa a temporada de 2008 e Rodgers não perde tempo, mostrando todo o seu talento e disposição. Em seu primeiro jogo contra os Vikings, ele sai vitorioso, 24-19, dando indícios de que os Packers tinham agora um novo líder em campo. Rodgers consegue, no seu primeiro ano como titular, a impressionante marca de 157 passes tentados sem interceptação, a terceira melhor marca da franquia, logo em seu primeiro ano como titular, ficando apenas atrás de Brett Favre e o lendário Bart Starr. Mesmo com a parte ofensiva encaminhada, a instabilidade da equipe fez com que perdessem jogos muito próximos, e em sua primeira temporada como titular, Aaron Rodgers termina o ano com 6 vitórias e 10 derrotas, ficando fora dos playoffs daquele ano. Entretanto, os Packers gostaram tanto do seu novo quarterback titular que, apesar da campanha abaixo do esperado, acordaram uma extensão de contrato por 6 anos no valor de 65 milhões de dólares. Os amigos do canal sabem
que quando mencionamos dinheiro, é hora de falarmos na vida financeira e pessoal do jogador. Mas entraremos nesse assunto um pouco mais à frente. Em 2009, com um novo contrato assinado, Aaron Rodgers teria que provar o seu valor. Após um início de temporada lento, com 4 vitórias e 4 derrotas, o time começou a se entrosar. Nos 8 jogos seguintes, foram 7 vitórias e apenas uma derrota, terminando a temporada em 11 vitórias e 5 derrotas, classificando para os playoffs. Além disso, Rodgers quebra o recorde dos Packers de pontos na temporada, com 461, e é o primeiro quarterback na história da NFL a passar mais de 4.000 jardas nas 2 primeiras temporadas como titular. O primeiro jogo dos playoffs parecia moleza, pois os Cardinals haviam perdido para os Packers por 33-7 na temporada regular. Mas essa não era mais a temporada regular e os Cardinals fazem uma partida duríssima e arrancam uma vitória sensacional, com o maior número de pontos marcados nos playoffs na história da NFL, 51-45, meus amigos. Mesmo com a derrota, Aaron Rodgers é selecionado para o Pro Bowl devido à sua performance na temporada. E o ano de 2010 então começa, e Aaron Rodgers, com muita moral e com a torcida dos Packers otimista com a sua performance. Logo de cara, nos 2 primeiros jogos, 2 vitórias. Mas o time desconcentrou e Rodgers também. No meio da temporada daquele ano, Aaron já tinha 9 interceptações contra 7 da temporada anterior inteira. Com 8 vitórias e 6 derrotas, era necessário vencer os 2 jogos restantes para classificar aos playoffs. Rodgers consegue a façanha, sendo a primeira vitória contra os Giants, onde ele passa incríveis 404 jardas e 4 touchdowns. Em seguida, vencem o Chicago Bears por 10-3, terminando a temporada regular com 10 vitórias e 6 derrotas e classificando para os playoffs. Como os Packers se classificaram apenas com a 6ª campanha, o time de Aaron Rodgers era considerado underdog. Enfrentaram os Eagles, que tiveram a 3ª campanha e venceram em um jogo muito disputado por 21-16. Então, avançaram para enfrentar o time de melhor campanha e franco favorito, Atlanta Falcons. Aaron Rodgers não toma o menor conhecimento e lidera os Packers com uma impressionante vitória por 48-21. Rodgers se torna o único quarterback a passar 10 touchdowns nos 3 jogos de playoffs. Na final da NFC, a batalha é contra o Chicago Bears, com a 2ª melhor campanha, e Aaron Rodgers triunfa novamente como underdog, vencendo por 21-14 e garantindo a passagem ao Super Bowl 45 em Dallas. A grande final do futebol americano e maior teste para Rodgers até aquele momento de sua carreira foi contra a forte defesa do Pittsburgh Steelers. Aaron passa 304 jardas e 3 touchdowns. Com isso, os Packers vencem por 31-25 e Rodgers é eleito o MVP do Super Bowl 45. No início da temporada de 2011, os fãs dos Packers estão muito animados e empolgados. O time, liderado por Aaron Rodgers, corresponde em campo. Nos jogos da temporada regular, o time consegue impressionantes 15 vitórias com apenas uma derrota, com Rodgers estabelecendo muitos recordes naquele ano. De quebra, ele leva para casa
o seu primeiro MVP da temporada regular. Os Packers vão para os playoffs com extrema confiança, mas logo no primeiro jogo, mesmo descansando no Wild Card, enfrentam os Giants de Eli Manning e se dão muito mal, perdendo o jogo por 37-20 e se tornando o único time na história da NFL a ter 15 vitórias e uma derrota e não vencer um jogo nos playoffs. A temporada seguinte, em 2012, o time de Aaron Rodgers não se abala com a tropeçada no ano anterior e termina a temporada regular com 11 vitórias e 5 derrotas, classificando para os playoffs, como de costume. No primeiro confronto, vitória contra os Vikings por 24-10. No jogo seguinte, contra os 49ers, apesar dos 2 touchdowns de Rodgers e as 28 jardas corridas, não deu para os Packers, que perdem por 45-21 e dão adeus à temporada. Mesmo assim, Rodgers é eleito o 6º melhor jogador em todas as posições para a próxima temporada. Começa 2013 com Aaron Rodgers e os Packers negociando um novo contrato, que foi prontamente fechado em 26 de abril de 2013. Com os novos termos, Rodgers receberá 110 milhões de dólares em 5 anos. Naquele momento, Aaron Rodgers era o jogador da NFL mais bem pago. E como ele gasta toda essa dinheirama? Calma, meu amigo, que logo falaremos sobre isso. Intercalando boas e más performances, além de algumas lesões de seu quarterback, os Packers chegam na última semana com 7 vitórias, 7 derrotas e um empate. O jogo derradeiro para a temporada foi no Soldier Field, em Chicago, contra os Bears. Aaron voltava de lesão. Os Packers perdiam por 28-27 e tinham uma 4ª-para-8 na linha de 48 jardas. E Rodgers consegue conectar com Randall Cobb para o touchdown da vitória. Nos playoffs, a parada já seria dura logo de cara contra o algoz do ano anterior, os 49ers, e não deu para o time de Aaron Rodgers, perdendo a 4ª partida seguinte para o time de São Francisco. 2014 tem Aaron Rodgers liderando os Packers numa ótima campanha de 12 vitórias e 4 derrotas, garantindo o primeiro lugar na NFC. De quebra, ele recebe o 2º MVP da temporada, mas os Packers estavam precavidos, pois haviam tropeçado nas mesmas condições em 2011. O primeiro jogo era duríssimo contra os Cowboys. Os Packers vencem por 26-21 e tiram o fantasma da eliminação de perto. No jogo seguinte, contra os Seahawks em Seattle, um jogo pegado e muito disputado, Rodgers consegue posicionar os Packers para empatar o jogo com um field goal, faltando 44 segundos. Mas no overtime, os Seahawks conseguem um touchdown logo no primeiro drive, eliminando o time dos Packers. Todavia, a temporada de Rodgers foi excelente. Além do MVP, ele é eleito o 2º melhor jogador de todas as posições. 2015 pode ser chamado do ano da Hail Mary, Ave Maria em português, de Aaron Rodgers. A primeira foi no dia 3 de dezembro, na semana 13, contra o Detroit Lions. Com um relógio zerado devido a uma penalidade, Rodgers lança uma Hail Mary de 61 jardas em direção à endzone. Richard Rodgers consegue pegar a bola oval e os Packers vencem aquele confronto. O time de Green Bay termina a temporada
com 10 vitórias e 6 derrotas, avançando para os playoffs. Eliminam o Washington Redskins fora de casa sem problemas, com 35-18. No jogo seguinte, contra os Cardinals, outra Hail Mary, dessa vez apenas de 41 jardas para o receiver Jeff Janis, empatando o jogo, mas desta vez os Cardinals conseguem o touchdown no overtime. Rodgers é eleito o 6º melhor jogador naquela temporada, um momento muito especial na temporada de 2015. Aconteceu em 26 de novembro, em um jogo contra o Chicago Bears. Aaron Rodgers comanda os Packers em campo. Os astrônomos podem até dizer que as estrelas estão no espaço, mas para o torcedor de Green Bay, nesse dia, os 3 maiores astros dos Packers estavam no Lambeau Field: Aaron Rodgers, Brett Favre e o lendário Bart Starr. A história sensacional de Bart Starr, primeiro vencedor do Super Bowl, você pode conhecer aqui nesse canal. Neste dia, onde os 3 astros se alinharam, Brett Favre teve a sua jersey número 4 aposentada, junto à número 15 de Bart Starr. Na temporada de 2016, Aaron Rodgers estabeleceu o recorde da franquia com sua 6ª temporada com mais de 4.000 jardas passadas, liderando os Packers a 10 vitórias e 6 derrotas na temporada regular, classificando para os playoffs, é claro. No primeiro jogo contra o New York Giants, vitória fácil por 38-13. Mas no jogo seguinte contra os Cowboys foi bem diferente. O jogo estava empatado 31-31, faltando 18 segundos no relógio. Rodgers completa um passe de 36 jardas para Jared Cook e depois o kicker Mason Crosby acerta o field goal vencedor. Em seguida, viajam para Atlanta no último jogo do tradicional estádio Georgia Dome, que seria demolido após esse jogo contra os Falcons. E mesmo Rodgers passando 287 jardas e 3 touchdowns, não foi suficiente, e Rodgers fica a um jogo de seu 2º Super Bowl. Aaron novamente é eleito o 6º melhor jogador da NFL. Em 2017, na semana 1, marcou sua 50ª vitória, com mais de 300 jardas contra os Seahawks. E como Aaron Rodgers fez o último jogo do estádio Georgia Dome antes de ser demolido em Atlanta, ele também fez o jogo inaugural do novíssimo, recém-construído Mercedes-Benz Stadium na semana 2, e o resultado foi outra derrota por 34-23. Na semana 6, ele sofre uma fratura na clavícula e 13 pinos foram inseridos durante a cirurgia para estabilizar o osso. Mesmo assim, Aaron volta na semana 15 em dezembro no jogo contra os Panthers. Com a derrota por 24-31, os Packers ficam fora dos playoffs naquele ano, com 7 vitórias e 9 derrotas. Mas, mesmo perdendo mais da metade da temporada, Rodgers é eleito o 10º melhor jogador da NFL. Em 29 de agosto de 2018, os Packers e Aaron Rodgers assinam um novo contrato com valor de 134 milhões de dólares por 4 anos. Calma, meu amigo, que nós já vamos falar como ele gasta o seu dinheiro. A próxima renovação de contrato será ainda mais impressionante. Mesmo com as condições favoráveis, Rodgers não consegue levar os Packers aos playoffs daquele ano. Claramente não por sua culpa. Afinal, ele passou 4.442 jardas e 25 touchdowns, com apenas
2 interceptações, a terceira melhor taxa de touchdowns por interceptações da história da NFL. Ao final, ele foi eleito como o 8º melhor jogador da NFL. Os Packers têm novo coach em 2019, fugindo um pouco da dependência em Aaron Rodgers, com formações mais pesadas e play action com o running back Aaron Jones. As variações funcionam muito bem e os Packers terminam o ano com 13 vitórias e 3 derrotas, em primeiro lugar na NFC. Rodgers tem mais um ano com mais de 4.000 jardas. No primeiro jogo dos playoffs, vitória contra os Seahawks. No jogo seguinte, contra a melhor secundária da liga, os 49ers vencem o jogo, interceptando Rodgers por 2 vezes. O ano de 2020 continua com os Packers e Aaron Rodgers jogando em altíssimo nível. Novamente, classificam para os playoffs, com 13 vitórias e 3 derrotas, em primeiro lugar na NFC. Rodgers ganha o seu terceiro MVP da temporada e novamente é selecionado para o Pro Bowl. Adivinha, meu amigo, se Aaron passou para mais de 4.000 jardas? É claro que sim. Foram 4.299 jardas e 48 touchdowns, estabelecendo um novo recorde da franquia de touchdowns na temporada. No primeiro jogo dos playoffs, uma dureza, o Los Angeles Rams, mas com 2 touchdowns de passe e 1 correndo, o time de Rodgers vence por 32-18. No jogo seguinte, contra o Tampa Bay Buccaneers, do quarterback Tom Brady, mesmo Aaron passando 346 jardas e 3 touchdowns, não foi suficiente e o time de Tom Brady sai vitorioso por 31-26. Rodgers é eleito como o terceiro melhor jogador da NFL. O ano de 2021 começa mal para Rodgers e os Packers. Em um ano conturbado, com a pandemia de Covid-19, ele testou positivo e ficou fora pelos 10 dias protocolares. Apesar de ele afirmar ter sido vacinado, foi confirmado posteriormente que não. Neste período não vacinado, ele foi visto em várias festas e aparecia para as entrevistas sem máscara. Foi multado em $14.000 e os Packers em 300 mil. Mas Rodgers gosta de uma polêmica e isso o fez jogar melhor ainda, liderando o seu time para uma campanha de 13 vitórias e 4 derrotas. Agora, quantas jardas será que ele passou? Se você pensou acima de 4.000, acertou, 4.115 e 37 touchdowns, números que lhe renderam seu 4º MVP da temporada, igualando, sabe quem? Peyton Manning, como únicos jogadores da NFL com 4 MVPs ou mais. O primeiro desafio nos playoffs para os Packers não poderia ser pior. Se para o Chicago Bears Aaron Rodgers é uma pedra no sapato, para ele e os Packers, os 49ers são o grande algoz. E adivinhe, deu a lógica. 13-10 para o time da Califórnia, encerrando o ano para o Rodgers e os Packers. 2022 começa com muita especulação a respeito do futuro de Aaron Rodgers nos Packers. Há boatos de que ele exigiria uma troca para outra equipe e estaria ameaçando até mesmo se aposentar. Em 16 de março, a especulação terminou e um novo contrato foi assinado, $150,8 milhões para 3 anos.
Esse novo acordo fez Aaron Rodgers o jogador anualmente mais bem pago de todos os esportes nos Estados Unidos, ultrapassando Damian Lillard, da NBA. E agora sim, vamos falar da vida pessoal e financeira de Aaron Rodgers. Como você viu até aqui, Aaron Rodgers recebe muito bem para jogar futebol americano. Além disso, as grandes marcas também o enxergam com grande potencial para atrair mais consumidores. Aqui estão algumas marcas que têm o astro como seu garoto propaganda: Adidas, Panini, Bose, TaylorMade, Pizza Hut, Sharpie, iZod, State Farm, entre várias outras. Aaron Rodgers também é sempre convidado a participar de programas de TV. Ele participou do Key and Peele, foi um dos apresentadores do famoso show norte-americano Jeopardy, após a morte do apresentador Alex Trebek. Além disso, ele venceu uma edição do Jeopardy Celebrity. Ele também participa em vários talk shows famosos nos Estados Unidos, bem como inúmeros podcasts que estão na moda hoje em dia. Quando falamos em investimentos e finanças, Aaron Rodgers é tão agressivo e preciso quanto nas 4 linhas. Ele, junto com Ryan Brown, inauguraram um restaurante em Milwaukee chamado 812, mas depois fechou devido aos problemas de Brown. Sabe o time de basquete Milwaukee Bucks, campeão da NBA? Pois é, Aaron Rodgers é dono minoritário desse time desde 2018. Guarde bem essa informação, pois ela será interessante mais à frente. Há rumores também de que ele possua uma agência imobiliária chamada RFI Holding. Vamos falar agora dos carros de Aaron Rodgers. Como se pode esperar de alguém que ganha tanto dinheiro, sua coleção de automóveis não deixa nada a desejar. Como ele estava morando em Wisconsin, é claro que tinha que ter uma caminhonete na sua garagem. Começamos então a lista com a sua Ford F-150, uma caminhonete confortável e segura. Depois vem o seu Chevrolet Camaro SS Convertible, que ganhou quando venceu os Steelers no Super Bowl 45. Com certeza, esse carro tem um valor sentimental muito grande para ele. A sua Mercedes-Benz Maybach Exelero é um dos carros mais valiosos de sua coleção, com valor estimado em 8 milhões de dólares. Claro que é muito dinheiro, mas se pensarmos em quanto Rodgers já ganhou, ele pode se dar esse pequeno mimo, não é mesmo? Para finalizar, ele também tem uma Range Rover para dar aquelas voltinhas sem chamar tanto atenção, e um Tesla para provar que também é ecologicamente correto. Agora, com tantos carros, ele precisa de uma casa para guardar tudo isso. Não se preocupe, meu amigo, isso não é problema para Aaron Rodgers. Vamos falar agora de sua humilde residência. Aliás, de suas humildes residências. Para começar, ele tem uma super casa/mansão em Suamico, Wisconsin, que ele adquiriu em 2005. Nada tão ostentador como seria de se pensar. Mas calma, sua outra casa ficava em Del Mar, na Califórnia, um pouco ao norte de San Diego. Essa mansão tinha de tudo: piscina, hidromassagem, campinho de golfe, academia, home theater, batting cage para jogar beisebol, um campo de futebol americano, uma quadra de basquete, spa, sauna e muito mais. Isso sim que é uma mansão, mas recentemente ele a vendeu por 5,13 milhões de dólares. Claro
que Aaron Rodgers tem outra mansão além dessa, uma que fica em Malibu. Mas essa aqui ele não comprou sozinho. Você vai saber com quem ele comprou logo mais no vídeo. Esta custou 28 milhões aos seus cofres, que não sentiram nem um pouco o impacto. Essa residência fica de frente para o mar e tem tudo que Rodgers precisa para relaxar e aproveitar todo o seu suado dinheirinho. Aaron Rodgers é um cara boa pinta, bem-sucedido na sua carreira, famoso, deve ter muito sucesso com as mulheres. E faz mesmo. Vamos falar dela, porque a lista é longa, mas distinta. Em 2011, ele teve o seu nome ligado à atriz Jessica Soar. Apesar de eles terem ido em caminhos diferentes, há rumores de que em 2014 eles tiveram uma recaída e foram vistos em várias ocasiões juntos, inclusive jogando boliche com Taylor Swift certa vez. Apesar de nunca terem oficializado como casal, aparentemente terminaram numa boa, pois ela foi à festa de aniversário dele em 2017. Em 2014, ao apresentar a Song of the Year no ACM Award, ele estava junto com a atriz Olivia Munn, e os dois se encantaram um pelo outro. Logo depois, fotos do casal já circulavam pela internet. Os dois eram vistos no set de filmagem do programa que ela participava, o Newsroom. Dizem que ela ajudou Rodgers com um relacionamento com a sua própria família e ele ajudou ela a desenvolver um estilo de vida mais saudável e atlético. Em 2016, haviam vários rumores de que eles estariam noivos, mas não se confirmou. Em 2017, após 3 anos de relacionamento, os dois terminaram. Não demorou muito e Aaron já estava sendo visto com Kelly Rohrbach, se divertindo juntos. Muitos sorrisos e diversão. Mas os dois juram de pés juntos que eram apenas amigos. Tá bom. Em 2018, Rodgers começa o seu relacionamento com a automobilista Danica Patrick, muito famosa por correr na Fórmula Indy. No início do relacionamento, os dois tentaram despistar um pouco, deixando o romance no ar da especulação, mas à medida que o tempo passava, as postagens de ambos foram ficando cada vez mais intensas. Ao final de 2019, os dois demonstravam que estavam realmente levando um relacionamento a sério e compraram juntos uma casa em Malibu, aquela que mencionamos anteriormente. Danica, na época, declarou que não estava esperando um noivado logo e que estavam se curtindo diariamente. Mas, mesmo o casal passando alguns meses sossegados juntos, o conto de fadas acabou em julho de 2020, apesar de nenhum dos dois dizer exatamente o que aconteceu. Em meados de 2021, começaram a surgir rumores do relacionamento dele com a atriz Shailene Woodley, que provavelmente você conheça dos filmes Divergente, A Culpa é das Estrelas, Ferrari, entre vários outros. Os fofoqueiros de plantão não conseguem afirmar quando os dois exatamente começaram, mas na cerimônia de entrega do seu terceiro MVP em 2020, Aaron anunciou que os dois estavam noivos. Em entrevista ao The Tonight Show com Jimmy Fallon, ela declarou estarem juntos muito antes que os fãs imaginassem. Nessa entrevista, mostrou seu anel de noivado e reafirmou seu amor ao astro da NFL. Rodgers também declarava o seu amor em entrevistas e falava abertamente no seu desejo em se tornar pai em breve. Os dois
viajaram muito, inclusive em alguns lugares com a companhia do seu amigo Miles Teller. Mas quando a temporada da NFL daquele ano começou, os dois deram um tempo. Em dezembro, os dois declararam ainda estarem juntos e que tinham um relacionamento não tradicional. Um dos grandes problemas do casal era a diferente polarização política que cada um deles tinha. Enquanto Rodgers era crítico do presidente Biden, sendo alvo do presidente norte-americano por sua postura contra vacinas da Covid-19, sua noiva era ativista presidencial e o defendia em todas as ocasiões. O casal não conseguiu superar essa dificuldade, mas, como nos demais relacionamentos, Aaron Rodgers e Shailene terminaram com várias declarações respeitosas e desejando o melhor um para o outro. E quem saiu da Friend Zone em 2023 foi a modelo e influencer Mallory Edens. Lembra que Aaron Rodgers é dono minoritário do Milwaukee Bucks? Sabe quem é o dono majoritário? Wes Edens, o pai de Mallory. Além disso, ele é dono do Aston Villa, time de futebol da Premier League na Inglaterra, e um bilionário bem-sucedido. Segundo fontes, os dois já foram vistos juntos várias vezes assistindo aos jogos da NBA juntos, mas preferem não chamar muito atenção. De todo modo, o relacionamento ainda está no início e tem muita água para passar debaixo da ponte. Agora, de volta ao futebol americano. Começa então a temporada de 2022, com Aaron Rodgers de super contrato assinado. Porém, a sua linguagem corporal e suas entrevistas pós-jogo deixavam claro a quem quisesse ver que o seu coração não estava mais com os Packers. Termina aquela temporada com 8 vitórias e 9 derrotas, ficando fora dos playoffs, algo muito raro na sua carreira. Passou 3.695 jardas no ano, abaixo do seu padrão 4.000. Como prova de sua distração, teve o número mais alto de interceptações desde 2008. Foram 12. Em abril de 2023, os Packers e o New York Jets acertam a troca de Aaron Rodgers para o time nova-iorquino, em um movimento bastante ousado em se tratando de um quarterback de 39 anos. Ao chegar nos Jets, se deparou com uma condição especial. A Jersey 12 havia sido aposentada pelo lendário quarterback Joe Namath. Este gentilmente permitiu que Rodgers a usasse. Ele, no entanto, cavalheiramente recusou e preferiu usar a número 8, que lhe trouxe muita sorte no college. E chegou o grande dia do seu debut com o novo time. Jogo em Nova York, 11 de setembro de 2023. Uma data simbólica. Homenagens aos 22 anos do ataque terrorista ao World Trade Center foram feitas. Aaron Rodgers tem uma entrada triunfal, digna dos grandes ídolos de qualquer esporte. Mas quis o destino que apenas no quarto snap, após ser sacado por Leonard Floyd, Rodgers sofre uma ruptura no tendão de Aquiles. Ele tenta ficar em pé, mas é levado ao vestiário. No dia seguinte, é revelada a sua lesão. No dia 13 de setembro, ele submete-se à cirurgia com possível retorno para a segunda quinzena de janeiro. E o que você acha, meu amigo? Rodgers ainda jogará futebol americano ou, depois dessa lesão, ele pendurará suas chuteiras? Para finalizar,
Alguns fatos curiosos sobre Aaron Rodgers. Rodgers foi iniciado e é membro da fraternidade Tau Kappa Epsilon. Seu irmão, Jordan Rodgers, jogou de quarterback na Universidade de Vanderbilt e jogou brevemente na NFL, no Jacksonville Jaguars e no Tampa Bay Buccaneers. Aaron é compadre de Randall Cobb, com quem jogou junto por vários anos. Rodgers é defensor de medicinas alternativas e durante uma visita ao Peru consumiu ayahuasca. Além da sua participação na TV, nos shows que já mencionamos, Key and Peele, e no show Jeopardy, ele também participou em 2013 em um episódio da série The Office e em 2019 em um episódio da série da HBO Game of Thrones. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Mande sua mensagem também. Um abraço e até a próxima!